A cruz foi como um inferno para Jesus. Ele sofreu e foi humilhado para que você não seja humilhado no inferno. O nosso pecado é tão terrível que estava sobre Jesus naquele momento, que causou a separação dele com o Pai. E se morrermos em nossos pecados, a presença de Deus estará longe de nós ali no inferno. Aonde há pecado, a separação de Deus e o homem, e o inferno é esse lugar. Um lugar profano, imundo, onde habita o pecado e o mal. Hebreus 10, 27 diz: mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Os soldados romanos atormentaram Jesus, esbofetearam, perfuraram, cortaram seu corpo com chicote e zombaram dele. Ele passou por tudo isso, levando as iniquidades sobre si. Mas todos aqueles que negarem a Jesus e a sua graça irão ser atormentados, esbofeteados, cortados, perfurados e zombados ali no inferno, pelos demônios, assim como Jesus foi pelos romanos. Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Ele carregou as dores do inferno sobre o seu corpo para salvá-los. E todos os ingratos que não aceitarem a graça por ele oferecida passarão pelas dores da cruz eternamente. Eu vi o tormento naquele lugar, as almas passando por vários níveis de torturas e mutilações. Hoje, eu entendo o porquê daquele sofrimento da cruz. Ele foi julgado e condenado pelos romanos para que você não fosse julgado e condenado. Isaías capítulo 53, versículo 4. Ele foi ferido, moído e tomou nossas dores, para que não carregássemos isso tudo para a eternidade. Andávamos desgarrados como ovelhas e todas as nossas iniquidades caíram sobre ele. Hoje temos a escolha de andar com ele ou andar desgarrados, como ovelhas perdidas para o caminho do inferno, e levar todas as nossas iniquidades sobre nós. Ele foi culpado pelos seus pecados para que você não carregasse a culpa para o inferno. Ele foi o seu substituto. Você pode ser livre, a escolha é sua. Não precisa sofrer no inferno pelos seus pecados. A morte e a vida estão em suas mãos. Ele morreu em seu lugar, para você não morrer eternamente no inferno. Jesus gemeu no seu lugar, e quando sentiu sede, deram para ele vinagre. No inferno, as pessoas gemem, e quando sentem sede, os demônios dão para elas ácido ou brasas líquidas. Assim como os romanos deram vinagre para Jesus, e ele morreu com sede. As almas que estão com muita sede no inferno são obrigadas a beber em lava de fogo ardente, aqueles líquidos de magma. Jesus, ele morreu para você ser livre de tudo isso. Renuncie o mundo por ele. Essa foi a sua prova de amor. Retribua esse amor, renunciando o mundo por ele. Se quiser, você pode ser livre. As pessoas perderam a esperança de vida. Para quem ouve o meu testemunho nesse momento, a esperança é Jesus. Não deixe o desespero tomar conta de você e nem a loucura dominar a sua mente. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele.
e Ele tudo fará. Eu vi pessoas más e boas no inferno, que estavam ali por não ter aceitado a graça. Ali estava a variedade de pessoas, tipos de pecados e personalidades. Fui onde está a atriz Marilyn Monroe. Essa mulher foi usada pela elite satânica para promover a moda, os vícios e a sensualidade nas telas de cinema. Essa mulher está sendo atormentada pelos demônios. Eu vi o quanto eles apreciavam o corpo dela, fazendo perfurações nela e jogando-a no fogo. Fui onde está o imperador Nero, que perseguiu a igreja. Estava fritando na fornalha de fogo. Ele foi usado pelo demônio para derramar o sangue dos cristãos. Os cristãos norte-americanos que se suicidaram, Ed Montgomery, Ted Parker e Isaac Hunter, eles estão no inferno sofrendo. O anjo disse que o espírito de depressão entrou dentro desses 3 pastores, fazendo-os tirarem suas vidas. Esses demônios têm feito vários pastores se suicidarem. Eu disse ao anjo, como pode isso acontecer? Se eles conhecem a verdade e foram libertos? O anjo respondeu que eles nunca foram libertos pela verdade e que os seminários pastorais em que eles se formaram eram falsos e tinham a mentira de Satanás nos ensinos. O que liberta é a verdade pura, sem misturar-se ao engano. O anjo levou-me no lugar onde estão pessoas que morreram ao mesmo tempo em um bar. Eles estavam bebendo e comemorando. 2 rapazes cristãos entraram naquele bar e os evangelizaram, deixando com eles panfletos com a palavra de Deus. Eles zombaram daqueles jovens, amassaram os panfletos e jogaram-nos no chão. Eles não leram a palavra que estava escrito e os jovens foram embora. 3 meses depois, esses jovens reuniram-se naquele bar. Um grupo de rapazes armados entrou atirando, fazendo uma chacina. Aqueles homens morreram e estão no inferno sendo torturados e queimados por chamas eternas. Fui ao lugar onde está um pastor que foi fazer missão na Coreia do Norte comunista. O regime daquele país é ditatorial. Os policiais o flagraram, evangelizando e prenderam-no na gaiola. Esse pastor tinha família e queria ser liberto para voltar ao seu país. Ele amava sua família. Um dos policiais, endemoniados, apontou a arma para sua cabeça e disse: se negar a Jesus, irá sobreviver. Diga que não é mais cristão e estará livre. Aquele pastor prometeu que não seria mais cristão. E mesmo depois de dizer isso, o policial o executou com um tiro na cabeça. Ele está no inferno por negar Jesus. Ele trocou a salvação pela chance de estar livre e ficar com sua família. Mateus capítulo 10, versículo 37 diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Saímos do inferno e ficamos na estrada que conduz ao inferno. O anjo mostrou-me pessoas fadigadas caminhando naquela estrada estreita. Eles estavam cansados. O céu se abriu e o renovo desceu sobre eles, dando-lhes força. Suas recuperações espirituais fizeram com que eles caminhassem depressa. Aqueles, sem dúvidas, são os remanescentes que andam na verdade. O anjo continuou mostrando visões para mim. Na primeira visão, eu vi 2 homens que seguram tochas na mão. Eles iluminavam seu caminho à noite. Um dos homens deixou sua tocha apagar e caiu dentro do buraco que estava na sua frente. O segundo homem, que estava com a tocha, percebeu que no seu caminho tinha buracos à frente. Ele foi por outro caminho, desviando-se desse que havia buracos. Foi por um que não havia buracos. O anjo disse: o primeiro homem é pastor, onde você congrega. Ele anda em um caminho falso, que o levará para o abismo. A sua tocha se apagará e ele não conseguirá enxergar o perigo à frente. O segundo homem é o seu novo pastor, que manterá a chama de Deus viva em sua vida. Quando ele entrar no caminho da falsidade, conseguirá enxergar o perigo à frente e desviará para outro caminho.
que é o da verdade. Todos aqueles que têm visão enxergarão as consequências futuras de um caminho falso e desviará dele. O anjo mostrou-me a segunda visão com igrejas. Um pastor recebeu uma visão espiritual. Ele percebeu o mal entrando na igreja e cortou pela raiz. Um grupo de irmãos que estavam querendo semear o joio foram tirados do púlpito. Esses irmãos saíram de seu ministério por não aceitar a proibição que o pastor lhes colocou. O pastor continuou prevenindo e impediu que o mal acontecesse. Um grupo de irmãos estava armando fazer uma calúnia falsa contra a sua esposa. Ele recebeu revelação de Deus e sabia que o mal estava em oculto na igreja. Ele combateu com a palavra e destruiu os dardos malignos. Os demônios estavam escondidos e armando o momento certo para entrar, mas foram vistos pelo pastor. Um grupo de irmãos estava querendo tirar o seu líder de evangelismo com falsos argumentos. O pastor fez uma reunião e acabou com toda essa conspiração. O Espírito Santo revelou o que estava se passando no interior daquelas pessoas e todo o mal de seus corações foram expostos e a obra maligna foi desfeita. O anjo me mostrou outro pastor, mas esse não tinha visão. Os mistérios do mundo espiritual estavam encobertos para ele. Os demônios, com suas estratégias, se infiltraram na igreja. O pastor não percebeu e os projetos malignos como danças, coreografias, teatro e ritmos profanos estavam dentro de sua igreja. O rebanho de sua igreja andava por um caminho escuro. Eles estavam cegos e caíram todos dentro do buraco. Apenas conseguiu se desviar um, por não estar cego. O anjo disse: esse que se desviou do buraco é você. Quando voltar para a terra, mas recebeu uma visão espiritual através da fé, não através dos olhos. Uma igreja cega está indefesa e sem ação. Não enxerga o diabo entrando e agindo. A igreja deixou de brilhar. Enxergam com os olhos físicos apenas o material. Já os olhos espirituais enxergam o reino de Deus e tudo que faz parte do paraíso. Demônios cavam um buraco no caminho desses cegos e eles continuam andando sem saber o que os espera. E quando caem no abismo profundo, é tarde demais. Agradeço a você que assistiu o testemunho até aqui. Peço que compartilhe os vídeos para que possamos juntos alcançarmos as almas para Cristo. Que o Senhor vos abençoe.